Pronto, Carille, pronto. Você entendeu, meu amigo? Você entendeu? Não é difícil, cara. Não é difícil. Você tem time para um campeonato? Para um campeonato? Esse campeonato tem que ser o brasileiro, amigão. Coloca o time para jogar, velho. Você vai poupar em campeonato brasileiro? Ah, era obrigação ganhar do esporte. Era, mas o Vasco tá fazendo todas as suas obrigações. A torcida tá reclamando não dos resultados somente, né? Mas sim como tá jogando. Reclamando como tomou um empate na Sul-Americana, como tomou 5 do Corinthians e 3 valeram só. Então, assim, Carille, põe os caras pra jogar bola, velho. Não recua o time. Mantém o time pra frente. Tava ganhando de 2-1. Não recuou tanto. Põe os caras pra jogar bola, a torcida não vai te vaiar. Ninguém vai te xingar, não, amigão. Aí você tem paz pra trabalhar, pro seu time jogar. E o time tá com você. Isso precisamos falar. Vou falar aqui já. Meu povo, ó, pra gente começar, se inscreve no canal, dá uma moral pro Opina Esportes, deixa o like no vídeo, tá? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, Opina Esportes na área, vamos que vamos. 3-1 pro Vascudo, 2 do Pirata, 2 do Verrete, tá? Tá jogando muito, beleza? Verrete tá jogando muito, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Ryan fez o terceiro gol, uma baita assistência do Payet. Ô, Vascaíno, deixa eu te perguntar. Não dá pra jogar Payet e Felipe Coutinho? O Felipe Coutinho tá voltando à boa forma, tá jogando bem. O Payet tá jogando muito, cara. Não dá pra jogar os dois, não? Vocês acham que fica muito... A hora que o time precisa marcar, fica muito descontrolado, desorganizado, desequilibrado o time? O que vocês acham? Fala pra mim aqui, comenta aqui, vamos debater um pouco sobre futebol. Cara, o Vasco jogou bem, fez um jogo seguro. Apesar do gol do Sport, que a hora que tava 2-0 no começo do segundo tempo, ter sido uma... Nossa, consigo nem te dizer exatamente o que, né? Foi um gol contra do Hugo Moura, mas é um típico gol que o Vasco toma, cara. Parece que... Na hora que o Vasco tomou o gol, eu falei, puta que pariu, agora vai tomar um empate, vai tomar a virada desse Sport, porque é gol de azarado mesmo, gol de azarado, tá? O Carille aqui tem um lance que eu quero mostrar pra vocês, eu vou colocar já na tela. Mas o time do Vasco entrou completo, né? O time titular. A gente teve vindo do banco ainda. Veio o Payet, veio o Ryan, que fez o gol, saiu o Alex Teixeira do banco, né? O Adson e o Jair. Mas principalmente Payet e Ryan entraram muito bem no jogo. Payet deu assistência, o Ryan fez o gol, participaram muito do jogo, tá? O Vasco tem um dos melhores centroavantes, ele precisa ser explorado, um dos melhores centroavantes do Brasil, vive uma boa fase. E o Carille tem que entender o seguinte, gente, com todo respeito, tá? Eu gosto muito do Vasco. Todos os jogos que eu vejo do Vasco, a não ser que seja contra o meu time, eu torço para o Vasco ganhar, tenho um carinho enorme. Só que o Vasco vai ser campeão brasileiro? Não vai. O Vasco tem... Vou falar 2 chances de título esse ano, mas eu acho que principalmente uma. A Copa do Brasil, que eu acho que quando você coloca nessa Copa do Brasil, pode não estar jogando bem, tá? O Botafogo, mas o elenco do Botafogo, você coloca um Inter, você coloca um Atlético Mineiro, você coloca um Flamengo, talvez até um Palmeiras. Quando você coloca esses times, e o próprio Corinthians, que ganhou do Vasco, eu acho que é muito difícil pro Vasco, tá? O Cruzeiro, pelos jogadores que tem, apesar de não estar bem. A hora que você pega uma Sul-Americana, que aí você tem o Cruzeiro mal, já pode cair na primeira fase, o Atlético Mineiro cambaleando, aí a torneio internacional, talvez priorize uma Copa do Brasil e não a Sula. Um Fluminense, que agora pode engrenar no Campeonato Gaúcho, mas você não tem tantas opções de times internacionais e não tem os melhores os times nacionais ali. Os melhores não estão ali. Então acho que a chance real do Vasco de título é a Sul-Americana, tá? Por que o Vasco não vai ganhar o Campeonato Brasileiro? O Vasco vai abrir mão do Campeonato Brasileiro? Não, tem que ser o principal do Vasco. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro pro Vasco é não jogar segunda divisão. Acho que o Vasco não tem um time para cair, tá? Acho que não tem, nem perto disso. O Vasco pode brigar até por Libertadores, na minha visão, ficar entre os 7 e 8 e torcer para abrir essas 2 vagas. Mas se você joga com um time reserva, time mesclar, desculpa, o Vasco não tem elenco para mesclar time, cara. Se você joga com um time mesclado, com um time reserva no Campeonato Brasileiro, o time reserva do Vasco, o time mesclado do Vasco, aí ele pode estar entre os 4 piores do campeonato. Aí fica difícil. Aí você vai tomar goleada e depois é difícil você buscar.
Então, assim, o Vasco tem que jogar a vera o Campeonato Brasileiro, tá? Tem que jogar a vera, tem que jogar querendo o título, beleza? Vai conquistar? Vai ganhar? Vai ser campeão? Não, mas tem que jogar como se valesse título. Tem que jogar com o seu elenco principal. E aí, nas outras competições, se você precisar mesclar, você mescla numa Copa do Brasil. Eu sei que é difícil, mas eu acho que o Vasco não tem elenco para mesclar. Só que você não pode ter o Vasco com esse elenco, não pode estar o luxo de poupar em Campeonato Brasileiro. Você vai ter que mesclar em alguma outra competição. Classifica na Sul-Americana e aí você muda o time, faz um bom resultado num primeiro jogo de Copa do Brasil e aí você troca para o segundo jogo. Essas são as opções do Vasco. Eu acho que o time reserva ou o time mesclado do Vasco, ele não entra em campo contra nenhum dos outros times do Campeonato Brasileiro falando assim, pronto, esse time vai vencer. Você pega o time reserva do Flamengo e você fala, pô, ele vai ganhar de 60%, 70% dos times. Time reserva do Botafogo, do Atlético Mineiro, por aí vai. Mas eu acho que o do Vasco não é essa a questão. E aí o vascaíno ele vai ter que entender uma coisinha aqui, né? Quer ver? Cadê? Qual que eu quero? Eu quero essa. Isso aqui é o Verreto pós o gol, tá? Aqui, ó. Vai lá no Carille, busca, abraça. Isso aqui, velho, quando isso aqui acontece, torcida, para de brigar, irmão. Para de brigar. Porque o elenco tá com os caras. Se a torcida continuar vaiando o cara, continuar vaiando ele, a comissão dele, ele é bom. Ele tá fazendo um ótimo trabalho, ele toma todas as melhores decisões? Não, mano. Não. Mas o time tá com ele. O elenco tá com ele. Tá aí. Tá aqui a prova. Se o elenco está com o Fábio Carille, a torcida vai ter que estar também. Porque senão vai ficar arrumando briga com o elenco vai arrumar briga com a torcida, eles vão brigar com o Carille, e aí tumultua o ambiente, mano. Tudo que o Vasco não precisa é disso. Agora a gente só precisamos falar uma coisa aqui, né? A gente precisamos. Isso aqui é muita falta, né? Isso aqui é muita falta. Aqui não tem jeito. O segundo gol do Vasco é muito... Olha, é muita falta. Olha essa mão, cara. A mão na cara é foda. Esporte prejudicado de novo. Que merece, tá? Merece. Presidente do Esporte. Elogie Edinaldo Rodrigues. Continue elogiando Edinaldo Rodrigues. Torcida do Esporte, não cobra o seu presidente para romper com a CBF, não, tá? Não cobra, não. Beleza? Isso aqui é muita falta. 3 jogos seguidos, né? 3 rodadas. 3 rodadas que o Sport é prejudicado contra o São Paulo, contra o Palmeiras e contra o Vasco. O que importa mesmo é que Edinaldo Rodrigues está fechadão com o presidente do Sport. E aí, tá tudo certo, tem que bater palma pro péssimo presidente que a CBF tem. Se inscreve no canal, deixa o seu like, dá uma moral pra nós, comenta aqui que eu te respondo e a gente debate sobre o futebol.